Fala, torcida vascaína, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Felipe Torres e esse aqui é o canal Fala Gigante. Galera, antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem no canal. O canal está crescendo devagarzinho, mas está indo. E deixar a curtida, isso ajuda o YouTube a continuar indicando esse conteúdo para mais vascaínos e o canal crescer cada vez mais. Beleza? Dá essa moral pro seu amigo e vamos para as notícias, meus amigos. Então, pessoal, nessa parada para data FIFA, não tá tendo muita notícia, né? Por um lado é muito bom que a gente não vê o Vasco jogar e se estressa, mas por outro a gente fica tanto com saudade de ver o Vasco jogar e não tem muita notícia. Então eu vou falar sobre as poucas que tiveram, tá? Para começar, o Vene Casagrande postou que o Vasco já deu entrada na rescisão de contrato com o Dimitri Payet na CBF. Então, galera, para quem gosta do Payet, vocês já sabiam que ele ia sair, mas agora é definitivo, já está formalizado, é o fim do Payet no Vasco. Falar um pouquinho sobre o Payet, cara, eu gostei da vinda dele, foi legal ter um jogador do tamanho do Payet, de um nível de Europa no Vasco. Pô, foi um grande jogador o Payet, apesar de não ter conquistado títulos e tal. A nível de futebol, o Payet foi um grande jogador. Foi muito legal ter ele no Vasco. O Payet ajudou o Vasco a não cair, então só por ter passado aqui ele já fez um papel muito importante. Valeu a passagem dele só por aqueles dois gols contra o América Mineiro e contra o Fortaleza. Ajudou muito o Vasco. Acredito que se não fosse aqueles gols, o Vasco teria caído. Então, só por isso a gente pode ser muito grato ao Payet, cara. E foi divertido ter ele em campo, mesmo não tendo jogado tantas partidas, a maioria vindo do banco. Mas é isso. O ciclo do Payet no Vasco se encerrou. Vamos agradecer ele e vida que segue. Beleza? Agora vamos para a próxima notícia, pessoal. Bom, hoje saiu a notícia que Rodrigo Caetano confidenciou a algumas pessoas que ele tem interesse em voltar ao Vasco. O Vasco até sondou ele disse que agora não tem como, porque ele tem um projeto da seleção, tá à véspera de uma Copa do Mundo, ano que vem vai ter a Copa do Mundo, e o cara não vai deixar uma seleção que vai jogar uma Copa do Mundo para vir para qualquer clube. Acho que qualquer clube que fosse atrás do Rodrigo Caetano agora, ele diria não. Apesar que Rodrigo Caetano é vascaíno de coração, todo mundo do meio do futebol que teve contato com ele sabe que ele já expôs isso, ele é vascaíno, o Vasco foi o clube que lançou Rodrigo Caetano para o futebol, porém o cara tá na seleção, cara, e ele não é só técnico da seleção brasileira de futebol masculino, ele é chefe das seleções, então ele pega feminino e todas as outras modalidades. Eu acredito que o Rodrigo Caetano seria disparado o melhor nome do momento, porém a gente não vai ter como ter ele agora. Para os nomes de agora, o Vasco está sondando Mário Branco, Eduardo Freeland e o Bruno Costa, que passou pelo Fortaleza. Dos nomes sondados, o mais provável e provavelmente vai fechar com ele é o Eduardo Freeland. Algumas fontes falam que ele já até se despediu do Avaí, pediu demissão e está a caminho do Vasco. Eu não acho que ele seja o melhor nome possível. Na verdade, desses três, ele só deve estar na frente do Bruno Costa, porque o Bruno Costa, ele era chefe de scout. O primeiro trabalho dele como diretor de futebol está sendo justamente esse no Fortaleza. E não está muito bom. Eduardo Freeland está à frente do Bruno Costa, porém, comparado com o Mário Branco e o Rodrigo Caetano, ele está bem abaixo. É como se Rodrigo Caetano e Mário Branco estivessem nesse nível e o Eduardo Freeland aqui. O Eduardo Freeland tem experiência em 3 times e os 3 foram na Série B, tanto no Botafogo, quanto no Avaí, quanto no Bahia. Só que todas essas experiências foram de Série B. Eu acho que o Vasco não tem condições de pagar um diretor de ponta como o Mário Branco. Por exemplo, o Mário Branco, para vir para o Brasil, ele teria que diminuir o salário dele, porque o salário dele é alto. Como que ele ia receber menos, por exemplo, que o Diniz? No Brasil, se paga muito em técnico e menos em diretor de futebol. Um cara de um nível de Europa como o Mário Branco iria vir para o Brasil para comandar o Diniz, ser o chefe do Fernando Diniz, recebendo menos. Eu acho que isso traria um problema. Dentro disso, que o Vasco não tem muita grana, não tem um poder financeiro muito alto para trazer um diretor de futebol, eu acho que o que sobra é o Bruno Costa, que não tem muita experiência, e o Eduardo Freeland, que infelizmente tem um pouco de experiência, mas infelizmente é em clubes de Série B, montando elencos de Série B. Inclusive, ele não está muito bem no Avaí. O Avaí até está bem, mas a torcida não gosta dele, não gosta do trabalho dele, apesar do time do Avaí até estar jogando bem, o time que ele montou. O que sobra, no caso, então, seria o Eduardo Freeland. Provavelmente o Vasco vai fechar com ele. O Vasco já está 27 dias sem um diretor de futebol. Hoje completa 27 dias sem um diretor de futebol. É muito tempo. O Vasco não tem esse tempo todo para ficar enrolando no mercado, porque o Vasco precisa de contratações, principalmente em posições pontuais, urgente, e o Vasco está desperdiçando tempo conversando com vários diretores de futebol. O Atenção Vascaíno noticiou que o Vasco fez uma reunião
pelo aplicativo Zoom com o Bruno Costa. Mas foi algo bem embrionário. Vamos esperar os próximos dias para ver qual vai ser o desfecho. Eu acredito que vai acabar sendo Eduardo Freeland, apesar de não ser o meu favorito. Eu preferia que o Vasco apertasse um pouquinho na questão financeira e pagasse um Bruno Costa. Desculpa, Bruno Costa não, o Mário Branco, o português Mário Branco. Porém, também trazer um cara desse nível. Vai chegar o cara e vai falar, pô, e aí, qual é o orçamento para contratação? Aí na hora de ver o orçamento, o Vasco vai chegar e falar, pô, tem 2 milhões de dólares para contratar um jogador. Acho que o cara acabaria até rindo, porque o cara está acostumado com orçamentos muito maiores. Chegar aqui e vai, pô, 2 milhões de dólares para contratar um jogador? Isso daqui hoje em dia no futebol não é nada. Vamos esperar para ver o que é. Deixa no comentário aí o que vocês acham, qual diretor vocês acham o melhor e o mais indicado para esse momento, beleza? E agora vamos falar da última notícia, galera, que inclusive não tem nem muito a ver com o Vasco, tá? Portugal acabou de ser campeão da Nations League e, cara, o Cristiano Ronaldo acabou fazendo o segundo gol de empate, né? E conquistou a segunda taça. Olha, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, o Portugal tem a ligação com o Vasco, que vocês sabem, e por esses motivos eu estava torcendo muito para Portugal, mas principalmente porque eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, para mim é o maior atleta dos últimos tempos. Tem aquela briga do Messi contra o Cristiano Ronaldo, muita gente torce pro Messi e muita gente torce pro Cristiano Ronaldo. Eu acho que foram dois grandes jogadores, são dois grandes jogadores que estão em fim de carreira, mas o meu preferido é Cristiano Ronaldo, cara. O cara é exemplar, apesar dele não ter o talento que o Messi tem em questão de drible e tudo mais, o cara na força física, na disciplina, que ele é muito disciplinado, o cara conquistou muita coisa. Então, eu tô muito feliz, queria deixar meus parabéns para Portugal. Quem torce para Portugal aí, deixa nos comentários. Quem não torce também, torcendo para a Espanha, cara, e o Portugal ganhou a Espanha, não é qualquer seleção. A Espanha deu uma sacolada na França, quase cedeu o empate, mas deu uma sacolada na França, chegou a ficar 5-1 contra a França cheia de jogador que acabou de ganhar pelo PSG, e Portugal foi lá e ganhou nos pênaltis. Cara, foi um baita jogo, gostei. Cristiano Ronaldo, tamo junto. E galera, por hoje é só, o Vasco não deu muita notícia, acho que por esses próximos dias vai ficar bem escasso de notícia e a gente vai aparecendo aqui trazendo o que dá, beleza? Galera, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Para ajudar e bom fim de semana e resto de domingo para todo mundo. Galera, abraço!